Dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Estamos meditando, conhecendo o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós estamos ainda conhecendo essas bênçãos espirituais em Cristo, ainda no capítulo 1. E nós vamos meditar hoje dos versículos 12, 13 e 14, que dizem assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa, o Espírito que é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui nesses versículos, então, nós estamos vendo que Paulo fala sobre aqueles que de antemão esperam no Messias, reinarão com ele sobre a terra. O restante da nação formará os súditos terrenos do seu reino. E agora, então, no versículo 13, ele começa a falar sobre outro grupo de pessoas. E esse outro grupo de pessoas são os crentes que não eram judeus, né? Sim, gentios. Então, agora ele passa a falar de crentes gentios. Quando ele fala, ele usa, então, vós em vez de nós. Porque quando ele fala nós, estava falando deles, crentes judeus. Agora ele está falando vós, crentes gentios. Então, aqueles que foram salvos do paganismo, de toda sorte de idolatria, têm a sua parte no mistério da vontade de Deus, assim como os judeus convertidos. Então, dessa forma, Paulo então menciona as etapas pelas quais os efésios gentios foram trazidos em união a Cristo. Primeiro, porque eles ouviram o evangelho. Segundo, porque eles creram em Cristo. E em terceiro, porque foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, em primeiro lugar, fala que eles ouviram a palavra da verdade, ou seja, o evangelho da salvação. Mas eles não apenas ouviram, eles creram no Evangelho. E isso, então, ele se refere às boas novas da salvação pelo Senhor Jesus Cristo. Pela fé nós encontramos. Porém, ele amplia mais e inclui, então, todos os ensinamentos de Cristo e também dos apóstolos nesta progressão, né, nessa jornada de salvação. Então ele fala, tendo ouvido esta mensagem e com certeza com ouvidos espirituais pela fé, eles se entregaram a Cristo num ato decisivo. O Senhor Jesus, ele se torna então o objeto verdadeiro da fé, por isso fé em Cristo é cristianismo. A salvação se encontra somente nele, ele é o nosso Senhor e também o nosso Salvador. E aí ele completa, logo então aqueles que ouviram, aqueles que creram em Cristo, foram então selados com o Espírito Santo da promessa, o selo. Então, agora são propriedade exclusiva e particular de Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, selados. Isto mostra que todo verdadeiro crente que recebe o Espírito de Deus como sinal de que lhe pertence, e também que será guardado por ele até aquele dia, em que vai receber então o seu novo corpo glorificado. Assim como em assuntos legais, um selo sempre indica o dono da propriedade, mas também implica em segurança. Assim, então, todos nós
somos propriedades particular e exclusiva do Senhor, mas também somos guardados por Ele. O Espírito de Deus, ele habita em nós e ele é um sinal de que realmente nós somos propriedades de Deus, como nos fala 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. Então, ele garante a nossa segurança até o dia da redenção, como nós vamos ver no capítulo 4 de Efésios. Então, aqui o nosso selo é intitulado, né, o Espírito Santo da promessa. Por quê? Em primeiro lugar, ele é o Espírito Santo, e isso indica que ele é em si mesmo. Depois ele fala que ele é o Espírito da promessa. Por quê? Porque ele foi prometido pelo Pai. Lá em João, capítulo 2, versículo 28, em Atos, capítulo 1, versículo 4, e também pelo Senhor Jesus lá em João 16, 7. Além disso, ele também é a garantia de que todas as promessas de Deus aos crentes serão cumpridas. Todas as promessas contidas em Cristo por Deus serão garantias, serão cumpridas. Nós temos a nossa garantia pela presença do Espírito Santo da promessa em nossas vidas. O versículo 13, ele completa a primeira das várias menções, então, da Trindade na carta. Ele fala de Deus Pai, no versículo 3, ele fala do Deus Filho, no versículo 7, e ele fala aqui, então, no versículo 13, no Deus Espírito. Então, mais uma vez aqui, Paulo muda o pronome, ele une o nós nos versículos 11 e 12 ao vós do versículo 13 para formar o pronome nossa, no versículo 14, como nós lemos aqui. Então, através desse inteligente recurso literário, ele pronuncia, então, o assunto de que vai tratar de maneira mais ampla nos capítulos 2 e 3, que é a nossa união, ou seja, a união de crentes judaicos com crentes gentios para formar, então, um novo organismo que se chama igreja. O Espírito Santo é o penhor ou a garantia, então, da nossa herança. Isso se refere a um pagamento prévio que assegura que a quantia toda será paga um dia. O penhor se distingue pela sua quantia. Então, no dia em que somos salvos, o Espírito Santo começa a se revelar a nós. E ele revela, então, algumas das riquezas que serão nossas em Cristo Jesus, se permanecermos nele. Algumas das riquezas que serão nossas em Cristo. E ele ajuda-nos, então, a termos esperança na glória que virá. Porém, como poderemos ter a certeza de que um dia receberemos essa herança toda? O próprio Espírito Santo é o penhor, então, a própria garantia. Então, como selo, ele garante que nós seremos mantidos sãos e salvos para um dia receber a nossa herança. Como penhor, então, ele garante que a nossa herança será preservada. O Espírito é o penhor da nossa herança. Maravilhoso, irmãos. Até o resgate da nossa propriedade, da nossa vida. O penhor antecipa o dia da redenção plena, da mesma forma em que as primícias antecipavam a colheita completa. O papel do Espírito como penhor terminará quando a sua propriedade for redimida. O que Paulo quer dizer com as palavras sua propriedade? Primeiro, ele pode ser que ele se refira à nossa herança. Tudo quanto pertence a Deus, pertence também a nós no Senhor Jesus. Como diz a palavra, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Romanos 8,17. Já o próprio universo já foi profanado pela entrada do pecado e precisa então ser reconciliado e purificado. Então, irmãos, quando Cristo voltar para reinar sobre a terra, esta criação que geme será libertada da escravidão, da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. A segunda, então, parte a respeito dessa propriedade, a expressão pode significar também o corpo do crente. Nosso espírito e alma, eles são redimidos quando nós confiamos em Cristo. Porém, a redenção do nosso corpo ainda é futura.
O fato de que sofremos, envelhecemos e morremos prova que o nosso corpo ainda não foi redimido. Mas quando Cristo voltar para nos buscar, essa promessa será cumprida. Nosso corpo, então, ele será transformado para se conformar ao corpo da sua glória, como nos diz Filipenses 3:21. Então nós seremos redimidos completamente e para sempre. Romanos 8:23. Finalmente, então, ele termina. O que pode ser sua propriedade? Pode se referir também como a igreja, como nos diz 1 Pedro 2:9, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nesse caso, então, a sua redenção também antecipa o arrebatamento da igreja, pois quando Cristo vai apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou outra coisa qualquer, como nos diz Efésios 5:17. Há quem pense que os crentes do Antigo Testamento serão incluídos nesse aspecto da sua propriedade. Creio eu também. Não importa qual dessas possibilidades adotemos, o resultado final será o mesmo, pois será para o louvor da glória de Deus. Então, o plano maravilhoso de Deus para o seu povo terá então atingido sua gloriosa consumação, e ele será objeto então de louvor contínuo. 3 vezes nesse capítulo, Paulo nos lembra que o alvo desejado e o resultado inevitável de todas as ações de Deus é que ele seja enaltecido e também glorificado. Então ele fala no versículo 6, para o louvor da sua graça. No versículo 12, que sejamos para o louvor da sua glória. E no versículo 14, em louvor da sua glória. Amados, guardemos em nossas mentes e nossos corações essas preciosas promessas. Somos selados, propriedade exclusiva do Senhor, nós que esperamos a sua vinda. Amanhã nós vamos dar continuidade, falando então sobre a oração de ações de graça de Paulo por todos os santos. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!